Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Gerais Geraldinho Canhoto, que é presidente da Copercelta. Esta semana em Sete Lagoas surgiu nas redes sociais e também na mídia assuntos relacionados ao transporte público, a possibilidade de término de algumas linhas na área rural e manifestações da prefeitura, também das empresas. Então, para esclarecer alguns pontos relacionados ao transporte público de Sete Lagoas, recebemos aqui Geraldinho Canhoto. Boa noite, Geraldinho. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Davidson. É um prazer estar aqui com você para a gente esclarecer alguns assuntos aí relacionados ao transporte público coletivo em Sete Lagoas. Geraldinho, o primeiro ponto que eu queria que você esclarecesse é com relação ao que é permissionário e ao que é concessionário do transporte. Então tem esses dois modelos, eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Tá, hoje Sete Lagoas tem um serviço compartilhado de transporte público coletivo, né? Uma parte do serviço é feito pela concessionária, que participou de uma licitação para concessão, para explorar o serviço durante 20 anos em Sete Lagoas. Essa concessionária hoje é a Turi, e tem um serviço que é feito através de permissão, né? Que são os permissionários que são filiados à Copercelta, a qual eu represento, né? Eu sou o diretor-presidente da Copercelta, a entidade que tem a representatividade relativo aos permissionários que têm um contrato de prestação de serviço com o município. Então o serviço ele é compartilhado, um contrato de concessão e um contrato de permissão. Geraldinho, esta semana circularam várias notícias, informações sobre o transporte público em Sete Lagoas. Qual é hoje a situação do transporte público na cidade? Deilson, na realidade o transporte público, não só na cidade de Sete Lagoas, mas a nível de Brasil, né, passa por dificuldades seríssimas. Essas dificuldades vêm bem antes da pandemia, né? Mas com a pandemia isso se agravou ainda mais. Por quê? Mas a pandemia atingiu todos os segmentos. No caso do transporte público, a situação foi ainda mais grave. Por quê? Porque além de você não ter receita, você era obrigado a manter o seu serviço, porque se tratava de um serviço essencial. Então, para se ter uma ideia, nós chegamos a trabalhar em Sete Lagoas com a cidade em toque de recolher. Olha para você ver como que a coisa é antagônica, né? Não tinha ninguém na cidade, né? A ideia, né? O toque de recolher é para que não tivesse ninguém nas ruas, mas mesmo assim o transporte público teria que estar rodando, circulando, né? Para de repente transportar um enfermeiro, um trabalhador que estava trabalhando em escala reduzida da indústria. Então, ou seja, nós não tínhamos aquela receita, mas as nossas despesas continuavam sendo as mesmas. Então isso fez com que essa situação se agravasse ainda mais. E em Sete Lagoas, particularmente falando, né, nós não tivemos nenhuma ajuda do poder público, nós não tivemos nenhum subsídio, né? Como Belo Horizonte, por exemplo, né, a capital bem próxima aqui de Sete Lagoas, onde a prefeitura injetou mais de 60 milhões de reais no transporte público coletivo durante a pandemia. E em Sete Lagoas nós não conseguimos fazer isso. Então essa situação de dificuldade, isso vem bem antes da pandemia, mas logicamente se agravou ainda mais com a pandemia. E hoje nós estamos naquela situação de que se nada for feito no que diz respeito a dar um socorro, dar um subsídio, nós não sabemos até quando nós vamos continuar tendo condições de operar. Foi circulada a informação essa semana que a Turi vem informando a Prefeitura de Sete Lagoas e a Secretaria de Trânsito, né, que é responsável pelo transporte público, sobre essa situação, já enviando aí ao longo dos últimos meses quase 25 ofícios, né, cerca de 23 ofícios falando da situação. A Copercelta também notificou a Prefeitura sobre esses problemas? Também. A notificação, formalmente falando, né, nós não fizemos. Porque quem tem um contrato de concessão, que tem essa prerrogativa de estar sempre fazendo o pedido de reequilíbrio de contrato, apresentando as planilhas de custo. Então isso foi feito através da empresa concessionária, e como hoje o serviço é compartilhado, existe hoje em Sete Lagoas uma câmara de compensação. E essa câmara de compensação, ela é a nível de quilômetros rodados. Se o sistema roda aí X quilômetros por mês, a Copercelta tem que rodar aquela quilometragem de acordo com a câmara de compensação. Então realmente foram feitos esses ofícios, né, alertando o município pela gravidade da situação, as dificuldades que nós, do sistema como um todo, estávamos enfrentando, pedindo socorro, pedindo auxílio, subsídio, rever algumas situações que, de repente, de antecipação de receita.
e nós não conseguimos, né? Esbarramos, né, nas dificuldades burocráticas, porque de repente tem coisas que, por mais que o executivo de repente queira fazer, ele esbarra nas questões legais, né? Então, assim, realmente aconteceram esses pedidos, né, esses ofícios, esses requerimentos, alertando da situação seríssima e gravíssima que estávamos enfrentando, para não chegar na situação que chegou, que estourou nessa semana, de chegarmos ao ponto de protocolar, né, o pedido para suspender o atendimento em determinadas regiões rurais da cidade de Sete Lagoas e reduzir em alguns horários dentro de Sete Lagoas. Você falou aí no IPK, né, esse quilômetro rodado. Tudo é feito com base nesse índice, né? Explica pra gente. Exatamente, né? O IPK hoje, né, é índice de passageiro por quilômetro. Tá? Então você faz uma planilha de custo sua, você coloca, faz todo a pesquisa, né? Você lança todos os seus gastos lá para você chegar no valor do quilômetro rodado, né? Quanto que você paga pelo quilômetro rodado. E o IPK é o índice de passageiro transportado por quilômetro rodado. Então a conta é muito simples. Hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando com um índice de 1,8 de IPK, ou seja, menos de 2 passageiros pagantes por quilômetro rodado. Aí você pega esse 1,8 e multiplica pelo preço da tarifa. Hoje a tarifa está em R$ 3,80 em Sete Lagoas. Então você pega 1,8 e multiplica por R$ 3,80 para você saber a arrecadação média que você está tendo. Então dá algo em torno de R$ 6,80. E hoje o quilômetro rodado está saindo para nós, prestadores de serviço, na faixa de R$ 9,30. Então, a cada quilômetro rodado, nós estamos tendo um prejuízo, entre aspas, ou seja, deixando de arrecadar R$ 2,50 por quilômetro rodado. Então, quando você faz uma planilha, você joga tudo isso. Então, essas planilhas, elas são atualizadas mensalmente e encaminhadas à Secretaria de Trânsito, que é o órgão que fiscaliza e acompanha as planilhas do transporte público coletivo. E a cada 12 meses, você faz a planilha dos últimos 12 meses, apresenta, porque é a data que se faz o estudo para conceder o reajuste tarifário, correto? Então, só para você ter uma ideia, as planilhas apresentadas ao longo do ano, elas são confrontadas, né? As planilhas são apresentadas pelas empresas e a Secretaria de Trânsito, que é o órgão fiscalizador, ela faz também, ela confronta essa planilha com a que ela tem lá. Ela faz a cotação de tudo, o pneu, o óleo diesel, todos os insumos, né, que envolve a operação. Então, essa planilha, ela apresentou uma tarifa de R$ 6,30 para Sete Lagoas. A planilha apresentada pelas empresas. A da Secretaria de Trânsito, quando ela confrontou os itens, né, pesquisou no mercado, apontou para uma tarifa de R$ 6,29. Então, assim, uma diferença, praticamente não teve diferença, 6,30 para 6,29. Então, nós, prestadores de serviço, entendemos que esse valor ele é impraticável para a região de Sete Lagoas. Não tem a mínima condição. Mas você não pode ignorar essa planilha. Você tem que, de repente, analisar essa planilha e entender o porquê que essa planilha está apontando para uma tarifa de 6,30. E aí tem vários fatores lá, né? Tem uma gratuidade absurda que a gente tem em Sete Lagoas hoje. Esse ponto da gratuidade é uma questão que as empresas, tanto a Turi quanto a Copercelta, falam muito sobre ele. A gente vai discutir sobre esse ponto no próximo bloco. Vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta ao Jornal Gerais, recebendo aqui nos estúdios Geraldinho Canhoto, que é presidente da Copercelta, a permissionária do serviço de transporte em Sete Lagoas, transporte público. Geraldinho, a gente terminou o último bloco falando sobre a questão da gratuidade. Em Sete Lagoas nós temos quase 200 mil gratuidades. E eu queria saber a sua opinião, qual a forma de se resolver essa questão da gratuidade, porque inclusive é lei, alguns setores, algumas pessoas, algumas classes precisam ter essa gratuidade, como os idosos, por exemplo, isso é lei federal. Qual seria a fórmula para resolver essa questão? Ô Davidson, é uma situação muito delicada, né? Tem a lei federal, né, que concede esse benefício aos idosos, né, acima de 65 anos, e também aos portadores de deficiência. E tem também uma lei municipal, que ela tem um benefício, né, um auxílio para as pessoas fazerem tratamentos, coisa nesse sentido. Só que quando você fala de gratuidade, você concede um benefício, alguém vai pagar por esse benefício.
Ou é o cidadão comum, o usuário do transporte público, ou são os prestadores de serviço, correto? Porque você pega esse número de gratuidade, que hoje em Sete Lagoas extrapola os 22,8%, né? Então, assim, 22,8% de gratuidade. Você joga isso na planilha de custo. Por isso que a planilha de custo aponta para uma tarifa de R$ 6,30. Então, hoje, se é um benefício social, alguém tem que pagar por ele. Se é federal, que seja o governo federal. Se é municipal, que seja o governo municipal. Tanto é que teve uma reunião recente com mais de 60 prefeitos com cidades acima de 100 mil habitantes com o governo federal, alertando pelo caos, pela situação caótica que vive o transporte público e chamando a atenção para essa gratuidade. O Calil foi muito enfático na sua fala, que falou, olha, se o governo federal criou o benefício, que ele pague por ele. Então, teve essa reunião, o presidente da República, Bolsonaro, autorizou a ser apresentado um projeto de lei ao Senado para que o governo federal subsidiasse as gratuidades federais, ou seja, dos idosos. Esse projeto já passou pelo Senado e agora vai ser remetido à Câmara Federal. Em caso de aprovação, vai depender do Bolsonaro sancionar isso, para subsidiar, ou seja, pagar, né, pela gratuidade do idoso. Porque hoje não mais tem como você colocar essas gratuidades na planilha de custo e jogar no colo do cidadão, do usuário do transporte público coletivo. Então, assim, precisa fazer esse tipo de ação. Porque hoje, Davidson, a realidade nua e crua é que o transporte público coletivo ele não consegue mais se manter somente com a receita da tarifa. E quero deixar claro aqui que o transporte público é de responsabilidade do município. Ele terceiriza esse serviço, né? Ele terceiriza através de licitação. Então, quando você cria isso, só para ilustrar, várias cidades, inclusive há uns 15 dias atrás aqui, bem próximo de Sete Lagoas, na cidade de Matozinhos, a empresa que operava lá abandonou o serviço, porque não conseguiu mais operar. Curvelo também, a empresa que fazia o serviço lá, abandonou. Teófilo Otoni também. Mariana e Caeté já é tarifa zero. A prefeitura está bancando o transporte. Por quê? Porque não encontrou ninguém dispostas ou empresas para arcar ou para assumir esse serviço lá. Então, Matozinhos foi contratada uma empresa em caráter emergencial por 180 dias, porque a empresa que fazia o transporte lá não conseguiu mais operar. Então, essa questão da gratuidade é uma questão seríssima e que, se nada for feito, aqui em Sete Lagoas, houve essa ameaça de suspender o atendimento, correto? Mas, se nada for feito, vai acontecer das empresas não conseguirem operar. Inclusive teve essa ameaça, tudo começou com essa ameaça, né? Essa discussão mais ampla essa semana começou com essa ameaça da TURI de deixar de cumprir as linhas da zona rural. A prefeitura, inclusive, soltou uma nota, o próprio prefeito do Ilho de Castro publicou um vídeo dizendo que era boato político, né? E tanto que houve uma reunião esta semana, tanto não era boato político, que houve uma reunião esta semana, e inclusive já foi aprovado no Conselho o aumento da passagem, é isso? Isso, exatamente. O que na realidade que aconteceu foi a concessionária, ela protocolou, né, na Secretaria de Trânsito um pedido de suspensão do atendimento em algumas linhas rurais, né, e a diminuição, a redução, né, de alguns horários dentro da cidade de Sete Lagoas. Então, quando ela... A CELTRANS precisa autorizar isso. Isso, né? ela protocolou esse pedido junto à Secretaria de Trânsito, né? E precisava do aval da Secretaria de Trânsito. Então, quando isso foi divulgado, né, aconteceu toda essa divulgação a nível de notícias, né, em todos os meios de comunicação, já falando que a TURI ia suspender o serviço. Uhum. Né? E a coisa não funciona dessa maneira. Primeiro precisa de ter uma autorização, até mesmo porque, para você não colocar, por mais que o serviço esteja ruim, difícil de se manter, isso dá causa à quebra de contrato. Né? Para você simplesmente suspender sem ter o aval daquele órgão que fiscaliza e autoriza. Né? Então foi feito realmente o pedido de suspensão do atendimento a essas comunidades rurais e também a redução de alguns horários. Esse pedido foi indeferido, a Secretaria de Trânsito negou,
e o atendimento continuou. Ela não houve a interrupção do atendimento, correto? Mas, paralelamente a isso, já estava tendo algumas reuniões, a reunião com o conselho de classe. O que é o conselho de classe? Seguindo o protocolo. Para você reivindicar, buscar um reajuste tarifário, né, você apresenta as planilhas, essas planilhas são analisadas, como eu falei anteriormente, e depois você faz uma reunião com os representantes de classe, né, das entidades de classe, membro da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, dos estudantes, da Secretaria de Educação, apresenta essa planilha com o valor da tarifa. Então foi apresentada essa planilha com um valor de R$ 6,30 e na reunião foi discutido um preço que nós entendíamos que teria como a gente continuar a operação, e esse valor apresentado ele foi aprovado pelo Conselho, que é um valor de R$ 4,25 para o usuário do cartão eletrônico de passagem, né, que dá aí um reajuste na casa de 11,8%, e R$ 4,50 para quem vai efetuar o pagamento em dinheiro. Por que essa diferença de preço? A diferença de preço é para, de repente, porque o reajuste real para chegar no valor que a planilha apontou de R$ 6,30, seria um reajuste de 65%. Né? Então foi discutida essa situação, então foi sugerido ter essa diferença para a gente, de repente, fidelizar o cliente, né? Porque o cartão eletrônico de passagem ele facilita em vários segmentos. Você ganha em agilidade dentro dos veículos, né? A pessoa com o cartão, o trajeto vai ficar muito mais ágil, porque o trocador não vai ter que toda hora estar dando troco, né? Você já passa o cartão, o bilhete eletrônico, a catraca já é liberada automaticamente. Você ganha em segurança, porque vai ter menos dinheiro circulando dentro dos veículos. Com isso você inibe a atuação de alguns vândalos, né? Bandidos querendo assaltar os veículos. Então facilita em tudo. E esse cartão você não paga nada por ele. Né? Você coloca os créditos e você usa esses créditos no transporte. E a gente também tem a ideia de tirar um pouco o dinheiro de circulação do usuário, porque hoje nós estamos enfrentando uma dificuldade muito grande, que é os prestadores de serviço por aplicativo fazendo serviço de lotação. É uma coisa absurda, ilegal, grave, né? Então eles abordam ali onde tem uma aglomeração maior de passageiros, oferecem o serviço cobrando o mesmo preço da tarifa, né, com a plataforma desligada, e leva os passageiros até o centro. Então isso provoca um desequilíbrio muito grande no transporte público coletivo. Então, com o cartão, o passageiro não tendo o dinheiro ali em mãos, vai estar com um cartão eletrônico de passagem, então, e vai inibir um pouquinho a ação desses prestadores de serviço por aplicativo. É lógico que eu estou falando aqui dos prestadores de serviço por aplicativo, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo trabalhar dentro da legalidade, né? Corretamente e com um número limitado também. O que a gente vê hoje é um número absurdo de prestadores de serviço por aplicativo dentro da cidade de Sete Lagoas. E com esse cartão também, Davis, você tem o benefício do integração, né? Que dentro de 1 hora você pode fazer uso de uma outra linha pagando apenas meia tarifa. Na primeira passagem você paga uma tarifa integral, na segunda vez que você usar o cartão é descontada apenas meia tarifa. Então esta é a ideia, esses valores foram aprovados pelo Conselho, né? De R$ 4,25 no cartão e R$ 4,50 no dinheiro. Agora depende do Executivo baixar o decreto com esse reajuste, né, se é que ele vai conceder realmente esses valores. Nessa reunião houve um prazo aí para que seja dada essa resposta? Não tem prazo, né? O procedimento normal, seguindo o protocolo, foi feito. E pós essa reunião aconteceu no último dia 15, nós tivemos uma reunião ontem, né, com o Executivo, o prefeito Duílio de Castro, o secretário de Trânsito Wagner de Oliveira e alguns vereadores discutindo, né, essa situação como um todo, já colocando esses valores em discussão, e a gente está aguardando, porque se nada for feito, né, se esse reajuste não acontecer, eu sei que o cidadão, mais uma vez, vai estourar no colo nosso, nós não temos como continuar operando, né? Só na última semana veio essa situação absurda, né, dos combustíveis, o óleo diesel subiu 24,9%, né, só na semana passada. Então, assim, é uma situação caótica que o transporte público está passando, e esse reajuste ele tem que acontecer. Infelizmente, para a população, nós, prestadores de serviço, não queríamos que a tarifa fosse reajustada, né? Mas diante da dificuldade, diante de não ter nenhum subsídio por parte do município,
não tem outra alternativa senão fazer a correção em relação ao reajuste tarifário. Conversamos então com Geraldinho Canhoto, que é presidente da Copercelta. Geraldinho, muito obrigado aí pela presença e pelas informações prestadas. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, é só entrar em contato, que é um prazer muito grande estar participando aqui. Um grande abraço para você, um grande abraço a todos.